Olá pessoal, eu quero fazer uma reflexão hoje que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 27, diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia das tendas. Isaac preferia Esaú, que gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Aí eu quero ler com vocês também em Mateus, lá em Mateus, no capítulo 4 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, que diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o seguirão para que você não tropece em alguma pedra. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Bom, gente, a reflexão que eu quero trazer para vocês é a diferença entre tomar atitudes com fome. A fome é algo que é terrível, né? A atitude de Esaú e de Jesus é bem diferente, né? Jesus, ele fez um propósito de jejum, e Esaú, ele estava com fome. Eu acho que deu, só de ler os textos já deu para entender bem qual é a minha intenção. Sabe-se que, por pesquisas científicas, que quando nós estamos com fome, é aconselhável não ir a supermercados com fome, porque o seu gasto vai ser bem maior dentro de um supermercado. Quando nós estamos com fome, a tendência é gastar mais dentro de um supermercado. Também, segundo pesquisas, quando as pessoas estão com fome, as pessoas ficam mais irritadas. Quem tem crise de enxaqueca, aumenta-se, pode ter crise de enxaqueca por causa da fome. Ter fome é algo muito ruim. A pessoa, quanto mais tempo sem comer, ela vai ficando cada vez pior, né? Os sentidos vai diminuindo, a questão de resposta, o raciocínio vai diminuindo, porque a nossa necessidade de alimento é muito grande. Esaú, ele vinha de um trabalho exaustivo, e quando chegou ali do campo, ele encontrou o seu irmão fazendo comida, e ele vinha de uma pressa, de uma urgência tão forte, de necessidade tão grande de comer, que ele nem pensou duas vezes em negociar algo com o seu irmão sobre aquela comida. Ele não pensou direito, ele não pensou nem sobre o que ele estava negociando.
e ele foi negociar algo que era tão importante para ele. Os dois eram gêmeos, os dois nasceram com diferença de poucos minutos, e ele tinha nascido primeiro, então ele era o primogênito. Então, ser gêmeo e saber que por causa de diferença de minutos você perdeu o seu direito de primogenitura e ver que o seu irmão mais velho era o preferido do seu pai, isso talvez deixava Jacó com uma pulguinha de inveja. Então, não sei, talvez, provavelmente. E Jacó, quando ele viu a oportunidade, ele não perdeu a oportunidade de negociar com a fome do irmão o seu direito de primogenitura. É um jogo sujo, mas foi um jogo que Deus permitiu, porque era bíblico, foi uma permissão de Deus naquele momento. Deus permite trapaça? Não, porque ele pagou um preço muito alto. E ele de certa forma se arrependeu, porque lá na frente ele compra muitos presentes para o irmão dele, e os dois prosperaram na sua caminhada, embora a vida de comunhão com Deus de Jacó foi incomparável em relação à vida de Esaú. Jacó, ele foi um homem que buscou mais ao Senhor, ele foi temente ao Senhor, e o que faz diferença na vida de um homem não são as suas más atitudes, mas como ele se posiciona diante de Deus, diante do seu futuro. E foi o que Jacó fez depois do seu futuro. E Jacó, naquele momento, ele aproveitou da fome de Esaú. E Esaú agiu sobre uma fome. Ele não pensou. Então, tomar atitude sobre pressa, sobre uma fome, sobre uma necessidade, sobre ansiedade, nos faz tomar decisões erradas. E é bem diferente do que uma fome espiritual, uma necessidade de algo espiritual, um preparo espiritual, que é o jejum. O jejum, quando é algo espiritual, que foi o caso de Jesus, a fome de Esaú é diferente da fome de Jesus. Jesus, ele estava com fome, ele foi confrontado pelo diabo, ele esteve numa situação de confronto, assim como Esaú teve um confronto, mas ele se posicionou de forma diferente. Em outras passagens nós podemos ver que Jesus tinha uma resposta para Satanás. Jesus, ele tinha uma resposta para o seu adversário. Jesus, ele soube vencer o tentador, porque Jesus, embora ele estivesse com fome, ele estava jejuando, ele estava se preparando espiritualmente. Então, a fome, ela pode te trazer tanto uma precipitação, se você estiver com uma fome carnal, mas se for um preparo espiritual, se for um jejum, se você estiver usando a fome como uma arma de humilhação para a sua carne, ela vai te trazer ferramentas para você vencer o tentador, para você vencer a proposta. Então, para que você tem usado a fome que você tem passado? Para ser humilhado pelo seu adversário ou para vencer o seu adversário? O que as fraquezas que você tem vivido tem te feito passar? Porque tem gente que fala assim, eu tenho passado por muitas dificuldades, mas o que essas dificuldades têm te feito passar? Tem te feito se humilhar na presença do Senhor para trazer vitória sobre as suas adversidades? Ou tem te feito se humilhar cada vez mais diante do mundo, diante das dificuldades e te fazer cair cada vez mais? O que a humilhação, aonde a humilhação da vida tem te levado? Para os pés de Jesus ou para mais humilhação diante dos homens? Quando a humilhação nos leva aos pés de Deus, ela nos traz exaltação diante dos nossos inimigos. Porque assim que Jesus saiu daquela situação de deserto, anjos vieram socorrer Jesus. Deus às vezes nos permite chegar a um nível tão grande de confronto espiritual. Deus não livrou Jesus daquela situação de deserto. O Senhor permitiu que ele passasse por aquilo, mas logo em seguida vieram anjos servir. O Senhor permitiu que Daniel entrasse na cova do leão, mas o livrou da boca dos leões. O Senhor permitiu que o povo chegasse diante do Mar Vermelho, mas abriu o Mar Vermelho. Então o Senhor, ele vai trazer o escape na hora certa. Confia no Senhor, espera no Senhor, se humilhe na presença do Senhor e confia que o Senhor vai ouvir a sua oração. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para a sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe e confia que o Senhor,
é fiel para te exaltar no tempo certo. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.